Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique e hoje a gente vai responder essa questão que quase sempre é feita dentro da sala de musculação ou nas praças e parques por aí, onde a pessoa tem como objetivo principal no seu programa de treinamento a hipertrofia muscular, ou seja, ganhar massa muscular, ficar grande, etc. Então o meu objetivo aqui hoje com esse vídeo é te trazer algumas evidências científicas sobre o que está sendo debatido sobre esse tema no meio acadêmico e principalmente como você pode aplicar isso na prática com os seus treinos. Bom, primeiro de tudo vamos entender o que é esse tal de volume que todo mundo fala. Resumidamente, volume é a quantidade de séries e repetições que você faz em determinado período de tempo, podendo ser o volume de uma sessão de treino, o volume semanal dos treinos, etc. E se você já se interessou pelo menos um pouquinho por esse tema de hipertrofia, você já sabe que o volume é uma das principais variáveis do ganho de massa muscular no nosso treinamento. Ou seja, a quantidade de volume que a gente faz importa muito nos resultados que nós vamos ter de crescimento muscular. O problema começa quando algumas pessoas pensam o seguinte: se a quantidade de séries e repetições importa tanto assim, então eu vou fazer o máximo que eu conseguir, porque isso vai obviamente me dar mais ganhos de hipertrofia. Só que não é por aí que a gente tem que pensar. Para ficar bem fácil de entender, vamos imaginar que a gente tem uma linha que compara diferentes quantidades de volume e o quanto isso estimula o nosso corpo a crescer. No começo dessa linha, a gente tem pouco volume e no final nós temos muito volume. Se durante os nossos treinos a gente faz uma quantidade de séries e repetições muito baixa, isso significa que o nosso corpo é pouco estimulado para que ele sinta necessidade de crescer. Então os ganhos serão muito baixos. Ao contrário, se a gente for para o outro lado do espectro e fizer uma quantidade absurda de volume, nós corremos sérios riscos de entrar em um estado onde nós também não ganhamos massa muscular, só que por motivos diferentes. Ah, Henrique, mas qual é o problema de fazer muito volume? Bom, nós temos algumas problemáticas nesse caso, por exemplo, a falta de recuperação de força de uma sessão para outra. Então aqui, imagina que você faz um dia de peito, por exemplo, muito volumoso, com muita carga, vários exercícios, só que quando vai repetir essa mesma sessão alguns dias depois, na mesma semana, você simplesmente não consegue levantar aquelas mesmas cargas do treino passado, ou seja, você meio que perdeu força por falta de recuperação. Outro problema que pode acontecer se a gente fizer muito volume é sentir dor muscular no próximo dia de treino. E aqui eu não estou falando daquela dorzinha normal que dá para treinar tranquilamente com ela, mas sim de dor aguda no mesmo músculo que você treinaria hoje, aquele tipo de dor que te impede de treinar de verdade. E essa falta de recuperação de maneira geral pode aumentar a possibilidade de você ter uma lesão mais séria, como um estiramento mais pesado ou até mesmo uma ruptura de tendão em casos mais graves, por exemplo. Então beleza, pouco volume é ruim, tanto quanto muito volume, isso a gente já entendeu. Portanto, o que nós temos que focar é ficar nessa área aqui, de um volume que seja ideal para ter os melhores ganhos. O problema é que a pergunta continua a mesma. Beleza, Henrique, eu já entendi, mas afinal de contas, qual é esse volume ideal? E para responder isso, a gente vai entrar um pouco no que as pesquisas dizem sobre o assunto. Primeiro de tudo, vamos definir quantas repetições compõem uma série de hipertrofia. Aqui não tem receita de bolo, pois basicamente a gente consegue estimular a hipertrofia numa zona ampla de repetições de aproximadamente 5 a até 20 repetições. Eu sei que parece não fazer muito sentido, mas vamos entender assim. Para treinar força, você precisa fazer um exercício com uma carga elevada ou um nível de dificuldade do próprio exercício que seja intenso. Isso normalmente varia entre 1 a 6 repetições, é assim que a gente treina força. Quando a gente faz uma série com mais de 15, 20 ou até mais repetições, normalmente nós estamos entrando mais na parte da resistência muscular pelo alto número de repetições de um exercício com uma carga mais moderada ou de um movimento mais fácil com o peso do corpo. Acontece que, diferente da força e da resistência muscular, que tem características de treino muito distintas, a hipertrofia é muito bem trabalhada num meio termo de força e resistência, ou seja, tanto fazendo baixas repetições por série, quanto muitas repetições por série, a gente conseguiria estimular a hipertrofia no nosso corpo. Mas assim, para otimizar ainda mais, ficar entre 6 a 15 repetições parece ser a zona ideal para treinar hipertrofia.
E é justamente esse número que os pesquisadores mais utilizam para realizar suas pesquisas sobre a quantidade de séries ideal, que a gente vai observar na sequência. E antes de a gente entrar no número de séries, eu vou compartilhar a maneira que eu mais gosto de trabalhar em relação ao número de repetições. No primeiro momento do treino, que é onde a gente tem a maior disponibilidade de força e energia, eu gosto de realizar séries mais pesadas, seja de um exercício clássico de musculação ou da calistenia, onde o meu objetivo principal é progredir a carga ou a intensidade do movimento. Aqui eu faço, por exemplo, um agachamento mais pesado, um deadlift, um supino, um desenvolvimento ou qualquer outro tipo de exercício para baixas repetições, entre 1 a 5. Depois disso, quando a gente já tem uma certa fadiga se acumulando na musculatura e no sistema nervoso, eu opto por cargas mais moderadas ou exercícios de calistenia onde eu consiga executar mais do que 8 repetições sem muito esforço. Aí mais para o final do treino, com a musculatura mais cansada e se for necessário, eu faço um exercício mais leve com mais de 12 repetições para finalizar o estímulo de resistência, entendendo que tudo o que eu fiz até aqui vai me beneficiar do ponto de vista da hipertrofia. Beleza, agora o que as pesquisas dizem sobre o número de séries? A maioria das pesquisas costumam nos dar uma base semanal de séries por grupo muscular, ou seja, a quantidade total de séries por semana de cada músculo. E é daí que vem a quantidade de séries por treino, porque depende de quantos dias por semana você vai treinar aquela musculatura específica. E somente depois disso vem a quantidade de exercícios por treino, depois que você já escolheu a quantidade total de séries e quantos dias por semana você vai treinar. Para iniciantes, a maioria das pesquisas costumam dar uma média de 9 a 12 séries por grupo muscular por semana como uma das melhores escolhas, porque menos que 9 séries parece progredir menos em termos de hipertrofia, e mais que 12 pode atrapalhar na recuperação, tendo em vista que um indivíduo iniciante evolui de maneira muito mais rápida do que alguém com mais experiência, porém ele leva mais tempo para se recuperar de um estímulo intenso nos treinos, então teoricamente não adianta fazer mais do que isso. Agora, para indivíduos já treinados, existem estudos que defendem que quanto mais séries, melhor. Então, se a pessoa A fizer 15 séries e a pessoa B fizer 20, 25 séries, a pessoa B teria mais resultado. Porém, outras pesquisas dizem o contrário, que 12 a 18 séries é o suficiente e se fizer mais, corre-se o risco de ser prejudicial pelas questões já mencionadas antes, como a falta de recuperação, possibilidade de lesão, perda de força de uma sessão para outra, etc. Tá, mas por que existe essa diferença entre as pesquisas? O primeiro ponto são as diferenças individuais. Tem gente que responde melhor a um volume mais alto do que outras pessoas. Outro fator bem importante foi o tempo de descanso diferente utilizado na metodologia desses estudos. Para quem observou que quanto mais séries melhor, usou um descanso de 1 minuto apenas, onde nesses casos 30 a 45 séries semanais, que é muita coisa, com 45 segundos a 1 minuto e meio mais ou menos de descanso só, parecem produzir mais resultados do que menos séries do que isso. Seguindo essa linha de raciocínio, esse alto número de séries valeria a pena se você realizasse exercícios menos intensos, menos carga na musculação ou mais fáceis na calistenia, por conta simplesmente de uma escolha pessoal ou de alguma lesão que te impeça de pegar muito pesado. Por outro lado, os estudos que favoreceram uma menor quantidade de séries, o descanso foi maior, de 2 a 3 minutos. Isso significa que nesses estudos a intensidade em cada série foi bem maior. Agora, os estudos ainda não conseguiram identificar muito bem se um número muito alto de séries é mesmo capaz de gerar mais hipertrofia do que 20 séries ou menos. Então essa ideia de que mais séries é necessariamente igual a mais ganhos ainda é incerta dentro do mundo científico. Outra coisa que ainda não se sabe é se mais de 18 séries semanais divididas em uma rotina de maior frequência daria mais resultado do que 12 a 18 séries. Por exemplo, se alguém fizer 24 séries ao invés de 12 séries distribuídas em mais dias, por exemplo, 24 séries divididas em 3 dias na semana ao invés de 2 vezes na semana,
O problema disso é que nós temos o corpo inteiro para treinar. E quando a gente coloca esse volume todo na conta, a sessão de treino acaba ficando muito cheia. Bom, uma coisa é importante salientar. O nosso corpo parece ter um limite de séries que a gente aguenta fazer para o mesmo músculo dentro de uma mesma sessão de treino, que aparenta ser algo próximo de 12 séries, com uns aguentando mais e outros aguentando menos. Portanto, a zona que parece ser a mais ideal, de acordo com as pesquisas, é de 10 a 20 séries por semana por grupo muscular, com indivíduos mais iniciantes pendendo mais para 10 e pessoas mais avançadas, muscularmente falando, mais para 20. Bom, chegando na parte final desse vídeo, a gente chega em uma das considerações mais importantes até aqui. Não é só o número de séries e repetições que importa. Pois é, tão importante ou até mais do que quantas séries nós temos que fazer para cada músculo é como essas séries são executadas. Afinal de contas, a gente sabe que a hipertrofia nada mais é do que um conjunto de estímulos que, se feitos de maneira equilibrada, levam ao crescimento muscular. Lembrando que estímulo é igual a volume, ou seja, a quantidade, vezes a intensidade, que é a dificuldade de cada série. Isso significa que quanto mais intensidade você coloca em cada série, menos séries são precisas para evoluir e vice-versa. Bom, gente, em linhas gerais, é preciso usar o bom senso e aplicar a sua própria percepção de resultados ao longo do tempo para ajustar ali a sua melhor zona de séries semanais. De acordo com as pesquisas, ficar entre 10 a 20 séries semanais, como eu já disse, parece ser uma zona ideal para quem treina buscando o crescimento muscular. A minha dica é: comece com o mínimo de séries possível e vá aumentando aos poucos a intensidade dos exercícios, utilizando mais carga ou exercícios com o peso do corpo que sejam mais difíceis. Quando você não estiver mais crescendo, aumente as séries aos pouquinhos e observe como o seu corpo responde. Lembre-se sempre que não existe receita de bolo. Tudo é uma tentativa e erro, e a gente precisa experimentar o que funciona com a gente, considerando que cada pessoa é diferente uma da outra, e essa diferença importa muito quando a gente fala de hipertrofia. É isso, rapaziada, espero que tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu!